Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Matheus, faço parte aqui do Grupo Emanuel e hoje eu vou estar passando aqui um passo a passo, né, um tutorial de todas as configurações desse novo equipamento aqui, tá bom? Esse aqui é um Canup, né, um KP1028 na versão atualizada 2025, tá? As versões anteriores, elas não contavam, né, com o identificador de cartão por aproximação, né? O cartão de identificação por aproximação, fazendo com que o equipamento então fique mais completo, né? E gere aí uma acessibilidade, uma rapidez maior. O funcionário vai efetuar os pontos aí, né? Tá vendo? Ó? Como ele não está registrado, ele só dá o bip aí, tá bom? Então, pessoal, aqui, a primeira coisa, quando vocês receberem o equipamento, vou estar falando um pouco sobre ele, né? O equipamento aqui, ele conta com uma tela com todas as informações, né? O horário, a data, o dia, né? Aqui é onde você aproxima o cartão para que seja contabilizado o ponto aí do seu colaborador aí, né? Do seu time, a marca, o teclado. Aqui embaixo, a fonte de alimentação, o conector da fonte de alimentação, a entrada do USB, onde a gente vai utilizar para fazer o download e o upload dos arquivos, tá, gerados pelo equipamento. Aqui então, né, o modelo do equipamento, KP1028. Esse modelo também, agora ele conta com esse adaptador metálico aqui, tá bom, pessoal? O outro não contava, ele acompanhava as buchas, tudo, né, para você estar adaptando ele aí na parede, né, onde você achar melhor na sua empresa aí. Esse daqui, ele vem com esse adaptador aqui metálico, você desparafusa ele aqui embaixo, tira ele do equipamento, né, parafusa na parede, depois novamente parafusa o equipamento aqui, deixando o equipamento mais seguro, né, sem problema aí de quedas, né, de bater e de repente sair, desconectar, né, então fica uma instalação mais segura, então, dessa maneira, tá bom? O equipamento, ele tá muito bom, tá, as configurações dele estão mais intuitivas, tá, e um equipamento aí com um custo-benefício, né, bastante interessante, tá, tendo em vista que ele não necessita de um software para funcionar, até porque as planilhas dele são geradas aí em Excel, tá? Então você faz o download e no seu computador você consegue aí acessando as planilhas geradas, né? Planilhas de ponto, tudo, os relatórios, tudo certinho, tá? E as configurações que eu mostrar para vocês aqui, vocês conseguem também fazer um upload do equipamento para o pendrive e realizar essas alterações, né? Ou os cadastros diretamente no seu computador, tá? Facilitando assim o acesso, até mesmo a digitação, né? Do equipamento dá para fazer tudo também, porém ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais difícil, né? Tá digitando o nome, tudo no equipamento aqui. Então, se você fizer o upload, abrir a planilha lá no seu computador, no Excel, preencher por lá, aí você vem aqui, carrega de novo os dados, né? Faz um download, o equipamento automaticamente ele vai reconhecer e vai cadastrar todos os usuários, né? Os seus colaboradores, né? Ou os turnos, né, departamentos aqui direto nele, sem que você tenha que ficar digitando aqui na tecla dele. Mas hoje a gente vai fazer um passo a passo aqui, digitando e mostrando para você os caminhos, né, para que você possa também realizar ali no seu computador, certo? Então, o primeiro passo é a configuração do equipamento, né? Quando você receber o equipamento, né, o equipamento ele vai com o horário errado, né, com a data errada, então a gente vai fazer passo a passo desde o início, ok? Pessoal, então aqui a gente vai entrar no menu então dele para fazer as configurações, né? O teclado dele aqui é bem simples, tá? Up é acima, down para baixo, né? Aqui a tecla Power dele, tá bom? Tem essa opção agora de você desligar ou ligar o equipamento, deixar ele desligado, né? No momento que você não está utilizando, né? Você vai selecionar ele, segurar ele apertado, ó, desligou. Para ligar novamente, é só segurar apertado por algum instante, ele ligou, tá? A inicialização dele aqui é muito rápido, porém existe a maneira de travar esse botão aqui para que não
não desligue ou ligue, né? Para que, por exemplo, alguém venha a desligar ele, ficar ligando ou desligando. Então tem como fazer o travamento dessa tecla aqui, tá bom? Aí tem aqui a numeração do 1 ao 9, né? Ele é bem simples, o ESC, né, de cancelamento. Então, primeiramente, o que vocês vão fazer, né, para configurar o horário e data do equipamento, tá? Você vai clicar em menu, tá bom? O menu aqui, ó, ele conta então com essas opções aí, ó, denunciar, usuário, configuração de turno, configuração, gerenciamento e informações, tá? Para a gente acertar, no caso aqui, configurar o horário e a data do equipamento, primeiramente vocês vão aqui em configuração, tá? No menu ali no número 5, dá um OK. E aqui vai ter toda a configuração do equipamento, tá? Idioma, ID do dispositivo. O que é esse ID do dispositivo? De repente, você tem mais algum relógio de ponto em outra loja. Por exemplo, eu tenho um relógio de ponto aqui nessa loja, tenho um relógio de ponto na loja 2, loja 3, então eu consigo identificar qual que é o dispositivo que está cadastrado, tá? Data e hora, gerenciamento de energia, o volume das teclas e do alarme, tá bom? O ajuste do sensor biométrico e as restaurações de configuração de fábrica e atualização de software, tá? Então vamos lá. Vamos tratar de um por vez aqui, tá? Idioma, né? Vamos deixar em português. Porém, se você quiser fazer a troca, né? Você vai clicar em OK e vai clicando aqui na tecla DAO aqui para abaixo, né? Tá vendo? Português, inglês e também o mandarim ali, né? Agora aqui vamos deixar em português, então vamos para baixo, né? O número de dispositivo a gente vai deixar no dispositivo número 1 mesmo, ok? Você pode selecionar aí o número que você quer, por exemplo, ó, quero colocar o 3, esse aqui vai ser o dispositivo 3. Dá o OK, tá? Ó, dá o OK, digita o número 3 e OK novamente. Mas eu quero deixar 1, vou dar um ESC aqui, ele vai retornar, ok? Vamos para data e hora, então vou clicar aqui, ó, data e hora. Formato da data, eu consigo deixar ali, por exemplo, ano, mês e dia, né? Que vai ficar no formato abaixo aqui, ó, 2025, 3, dia 31, tá? Esse vídeo aqui a gente está gravando ele realmente no dia 31/3 de 2025, ok? Mas eu vou mudar esse formato aqui para ter uma visualização melhor. Vou clicar em OK aqui e vou escolhendo, ó, para baixo aqui, ó. Então, ó lá, vai mudando, né? Pontuação, barrinha, ó lá, ali já mudou, ó, mês, data e ano, né? Então vamos mudar de novo, eu vou colocar a data, o mês e o ano, né? No padrão que nós estamos acostumados aqui, né? Olha lá, data, mês e ano. Mas eu vou colocar ele completo assim, ó, data, mês e ano, tá? Eu vou dar o OK, olha lá, já mudou, tá vendo? 31/3 de 2025. O horário, vou colocar o OK aqui. E aqui eu consigo, né, dou OK, ele vai selecionar, vou colocar lá, o horário agora são 15h36, tá? Já está quase virando 15h37, virou ali, então vamos colocar novamente, ó, vamos dar um ESC, 15h37 e 12, certo? Tempo de liberação do bloqueio é 5 segundos, pode deixar isso aqui padronizado, tá bom? Então, as configurações iniciais de data e hora estão concluídas, ok? É bem simples e bem intuitivo aqui, tá? Vamos dar um ESC para voltar ao menu interior. Aqui, então, a gente configurou a data e hora. Aqui tem o gerenciamento de energia, né? Vamos dar OK para ver o que é. Existe ali o bloqueio, então, da tecla Power, que é essa tecla aqui que eu havia falado. A gente consegue deixar ela habilitada ou desabilitada. Eu vou deixá-la desabilitada, vou colocar assim. Por quê? Sendo assim, então, em algum momento, ou outras pessoas não poderão, então, segurar a tecla Power e o mesmo vai desligar, por exemplo, né? Então, ó, está configurado já, ok? Vamos aqui em desligar, coloca não, né? Se você quiser programar para que o mesmo desligue, né? Por exemplo, eu quero que todo dia desligue
às 23 horas. Eu vou programar e vou dar OK. Então, todo dia às 23 horas ele vai desligar, né? E no outro dia você liga novamente o equipamento. E dormir, né? Então, aqui eu vou voltar, eu vou deixar não, né? ESC. Vou deixar como não, então você coloca ali 0, ele fica como não, ok? Dormir. O que é o dormir? Vou clicar, desculpa, vamos voltar aqui, ó. Vou clicar em OK. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Então você seleciona. Dormir é um modo como se fosse uma proteção de tela. Se você coloca ali no minuto, após 1 minuto sem utilizar o equipamento, ele vai apagar a tela dele aqui e vai ficar aparecendo somente o horário bem pequenininho, tá? Então você pode deixar ele ali programado no tempo que você quiser. Eu quero que ele entre nessa proteção de tela aí com 5 minutos. Vou dar o up aqui para cima e ele vai configurar então uma proteção de tela para 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Aí ele vai apagar essa tela e vai ficar só um horário bem pequenininho. Porém o equipamento ele fica acessível, tá? Então qualquer momento que você chegou, clicou em qualquer tecla, ele já acende. Você colocou a biometria e ele já começa a funcionar, ou o cartão, ok? Vou dar um ESC aqui, vou deixar como não, certo? Vamos voltar aqui, vamos em volume agora. O volume está no 5, eu consigo dando um up aqui, ó. Consigo até no volume 7, ou consigo abaixar até no 0, né? Deixar ele silencioso sem volume nenhum. Aqui na empresa a gente utiliza bastante no volume 5, que é um volume aí bom, né? Que a pessoa também, o seu colaborador do seu time, ele consegue identificar que deu certo, por exemplo, o ponto, devido ao volume que o equipamento vai emitir, né? Ok? Então, se eu vir aqui, ó, e colocar, depois eu vou mostrar para vocês que ele vai dar um bip. Se eu deixar no volume 0, você tem que somente ir pela tela, né? Você não tem um aviso sonoro aí, tá bom? Então vamos dar OK. E vamos dar um ESC para voltar aqui, ó. Então, volume, ajuste de sensor. Eu vou clicar em OK. Ele vai fazer o ajuste automático. Tá vendo? Brilho ajustado com sucesso, que é o sensor de biometria aqui, ok? Às vezes é bom fazer essa calibração, tá, pessoal? Restauração de configurações de fábrica. Caso vocês registrem algo errado, ou se não vai mandar para uma outra empresa, eu preciso retirar tudo que está configurado dentro do equipamento, eu venho e restauro as configurações de fábrica, ok? E a atualização, né, do software, quando sai alguma atualização, né, a gente consegue fazer o upload e atualizar ele por aqui, ok? Então esse é o menu então de configuração, onde você vai configurar todos os dados iniciais aí, o horário, né, a data, tudo certinho, para que agora você venha a começar a fazer então as configurações dos departamentos, né, configurações dos turnos, e assim começar a ir registrar os seus colaboradores dentro do equipamento, né, para que o equipamento funcione de maneira correta e registre todos os pontos de maneira correta. Ok, pessoal? Vamos para o próximo passo então. Pessoal, então a gente vai partir agora aqui para as configurações de departamentos, tá? Caso a sua empresa tenha mais que um departamento, por exemplo, tem um departamento ali de TI, tem um financeiro, tem um departamento de suporte, tem ali uma expedição, né? Então você consegue configurar isso no equipamento, tá? Justamente para quando você estiver incluindo aí um colaborador no equipamento aqui, você consiga determinar em qual departamento ele trabalha. Justamente porque você consegue depois alterar os horários conforme o departamento, tá bom? Então o departamento de TI entra no horário, sai em outro, o departamento de financeiro entra em tal horário e sai em tal horário, e assim você configura conforme a sua necessidade, tá? Para a gente fazer essa configuração, primeiramente você vai clicar aqui em menu. Vamos ali em usuário, tá? Menu 2, de número 2. A gente vai clicar ali em departamento, tá? De número 4, ali menu 4. Dá o OK. O departamento 1, né? Ele vai conter ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue colocar o nome de vários departamentos aqui nesse equipamento, tá? Um ali está sem nome porque eu já tinha editado ele, tá bom? Mas primeiramente vou colocar o nome ali do 1.
Vou clicar em OK então. Então o departamento 1, eu vou dar o nome aqui de departamento financeiro, tá? Lembrando que os departamentos aqui no menu, você consegue colocar até 9 caracteres só, tá bom? Então, dependendo do nome do departamento, você não vai conseguir colocar o nome completo, você pode abreviar, tá? Então vamos lá, financeiro. Aí, o meu aqui passou de 9 caracteres, tá vendo que eu não consigo colocar o O ali no final. Então eu vou deixar só financeiro, o jeito que está escrito aqui, tá bom? Então eu vou dar OK. Então o departamento 1 ficou cadastrado como financeiro. Aí eu vou no departamento 2 aqui e vou alterar o nome dele. Para apagar aqui, pessoal, tá vendo? Eu vou aqui em menu. Em menu, tá vendo aqui? Menu retroceder. E Power aqui eu consigo mudar os caracteres, né? Então, por exemplo, ó, menu eu vou apagar, ok? E Power, se eu der Power aqui, repara que ele vai trocar os caracteres aqui, ó. Ele vai ter lá 1, 2, 3, né? Que vai ser uma numeração. E aqui os caracteres especiais, né? Arroba, hashtag e assim, tá bom? Então, vamos lá. Esse segundo departamento meu eu vou colocar como departamento, então, de suporte. Suporte. E vou dar OK. Prontinho, gravado então. Então eu tenho 2 apartamentos cadastrados aqui no equipamento. ID do departamento 01, financeiro, e ID do departamento 02 é o suporte. Então, pessoal, vocês vão fazer isso aí conforme os departamentos da sua empresa aí, ok? Finalizando os departamentos, você vai vir aqui, dar um ESC, e os departamentos já vão estar configurados, ok? Agora o próximo passo aí que a gente vai fazer, nós vamos lá na configuração dos turnos, tá? Para a gente poder configurar os turnos conforme os departamentos cadastrados na sua empresa ou conforme os horários que você precisa que seus colaboradores trabalhem, tá? Seguindo aqui então agora para a configuração dos turnos, né, de trabalho aí, para que fique registrado aqui no nosso equipamento, ok? Primeiramente, então, novamente, você vai clicar em menu, vai ao lado aqui, configurações de presença, tá? Que é o menu de número 3. Dá OK. Aqui vão ter vários dados, ok? Carregar configuração de presença, baixar configuração de presença. O que são esses dois botões aqui, né? O carregar e baixar. Você colocando o pendrive aqui no equipamento, você pode colocar aqui, ó, baixar configurações de presença. Então ele vai gerar uma tabela no pendrive. Após gerar dessa tabela, a gente vai no computador e no computador a gente vai configurar todo o turno, né, toda a configuração de presença através do Excel lá. Então você consegue de maneira mais rápida fazer essa configuração ao invés de ter que usar o equipamento aqui. Porém a gente consegue fazer tudo também através do menu do equipamento, tá? Como eu disse no começo, essa opção, né, você tem justamente para quê? Para baixar essa planilha e lá no seu computador fica mais fácil a digitação, o entendimento dessas configurações, tá bom? Mas por enquanto a gente vai fazer aqui no menu mesmo do aparelho, depois eu vou mostrar no computador, ok? Então vamos lá, configurações, vem aqui em fuso horário do turno, e aqui vai aparecer os turnos, né? Turno de número 1, 2, 3, 4, 5 e o fuso horário de presença, tá vendo? Ó, turno número 1. Eu vou clicar OK. Manhã tá das 8 ao meio-dia, né? À tarde das 14 às 18 horas. E as horas extras é a partir das 19 até as 21 horas, tá bom? Então eu vou fazer uma alteração aqui para vocês verem como que funciona, né? Tá? Então, ó, eu vou voltar aqui, ó. Fuso horário. Ele vai estar selecionado o número 1 aqui. Eu posso dar o botão para baixo aqui, né? Abaixo. E ele vai para o menu número 2. Tá vendo que aqui é o fuso horário do turno número 2. Não tem nada gravado porque a gente não fez nada referente aos turnos aqui nesse equipamento ainda, ok? Então eu vou lá no número 1 e vou dar OK.
Então ele foi aqui para o turno da manhã, né, o horário da manhã. Vou dar OK, aí ele vai aparecer uma telinha aqui para que a gente possa fazer a alteração. Em cima do horário de início, eu vou dar OK novamente e vou digitar ali o horário. Eu quero então que esse primeiro turno seja das 7h30. Aí eu dou OK novamente. Vamos para o botão aqui abaixo. E a hora de fim desse turno, vou dar OK aqui. Eu quero que o pessoal encerre ele na parte da manhã para sair para o almoço às 11h30. E dou OK novamente e OK mais uma vez. E dou ESC aqui. Opa, perdão, vamos voltar lá de novo. Então, novamente, ó, você vai dar OK. 7h30. OK. O horário de fim, dá um OK para ele selecionar. 11h30. Dá um OK novamente. Botãozinho para baixo aqui, o DAO. E vai em OK aqui. Eu vou apertar OK novamente. Aí ele vai gravar, ok? Agora eu vou lá para a parte da tarde. Então, esse colaborador ele entrou às 7h30 e saiu às 11h30 para almoçar. E agora ele vai voltar então. Dou OK, ele vai retornar então a, vamos dizer assim, às 13 horas. OK novamente. E ele vai finalizar o turno dele aqui às 17h30. Para baixo, dá OK, para baixo, OK. Então ficou lá, horário da manhã das 7h30 às 11h30, horário da tarde das 13 horas, 17h30. Aí eu posso colocar também que caso ele faça hora extra, ele finaliza às 17h30 e as horas aqui eu vou dar um OK e eu vou configurar para que a partir ali das 17h35, dá OK, até, vamos colocar aqui até as 22 horas. Seja considerado como hora extra então. Tá vendo? Então a gente tem que fazer essa tabelinha dessa maneira justamente para que o equipamento possa entender os horários que ele está fazendo, se ele está dentro do turno dele, se ele está dentro das horas extras, né? Então é dessa maneira que a gente vai configurar os turnos, tá? Então o turno 1 está configurado. Agora vamos passar aqui, ó, vamos dar ESC, ele vai voltar. Agora aqui a gente vai para o turno 2. Turno 2 eu vou dar um OK. Turno da manhã, OK novamente. Vou colocar aqui então agora um turno começando a partir das 8 horas. OK. Finalizando aqui às 12. OK. À tarde, começando às 13 horas, às 13h30. Finalizando às 18. E como hora extras, eu vou deixar aqui selecionado a partir das 18h05. Ou, se você quiser voltar, ó, você dá menu aqui, a partir das 18h10 até as 23 horas. Então está configurado o turno de número 2, ok? Então temos aqui, ó, 2 turnos configurados, turno 1 e turno 2 de horário de presença, certo? Vou dar ESC, vou voltar. Aqui, pessoal, também a gente vai ter, então, como eu disse, carregar configurações de presença, baixar. Baixar, eu vou baixar no pendrive, vou colocar no meu computador, vou fazer as alterações. Fiz as alterações, salvei no computador, coloco o pendrive novamente aqui no equipamento, né, na porta de USB, e venho aqui carregar configurações de presença. Ele vai puxar todos os dados de cadastro lá de configurações de presença que você fez no seu computador e vai jogar aqui para o equipamento para ficar completo, tá? Mas aqui abaixo, só para dar uma olhada, né, tem aqui programa TR, que você pode programar ali, por exemplo, entrada da manhã, saída da manhã, entrada da tarde, saída da tarde, entrada das horas extras, saída de horas extras. Isso aí é mais uma configuração ali no qual o equipamento vai mostrar depois as janelas aqui
que você deixou configurado, os horários da manhã, horário de tarde e tal. Você pode configurar isso aqui conforme a sua necessidade, ok? Esse equipamento, ele conta com o sino, né? Que você pode configurar os horários. Vamos dar exemplo aqui, ó. Vou clicar em OK. O sino está configurado. O primeiro sino às 8 horas da manhã, de 30 segundos. O sino 2, às meio-dia, né? Às 12 horas, de 30 segundos. Depois, às 14 horas, às 18 horas, às 19 horas, 21 horas. E aqui não tem mais nenhum, tá vendo? Então a gente tem 6 campainhas aqui, né? Selecionadas, tá bom? Você pode selecionar aí também por exemplo, criar num período, vamos dar um OK aqui, ó, para dar o exemplo, um sino às 9h50. Então, o seu colaborador ele entra às 8, às 9h50, ele toca aqui um alarme, né, um sino, justamente para ele poder ali levantar, tomar um café, beber uma água, ou algo assim que você deixe configurado na sua empresa, entendeu? Então, ele acaba tocando para que a pessoa vá lá e faça esse horário aí que ele tem de café da manhã, de um tempo ali só para ele poder ir ao banheiro, né? Ou tomar um café, tá bom? Então, você dá o OK, vai para baixo aqui, ó. Aqui você vai selecionar o tanto que esse sino vai ficar tocando, 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos, 30, 45, 1 minuto, né? A gente sempre deixa selecionado aqui 15 segundos, porque o sino dele é bem alto, pessoal. Então, se você tiver num ambiente que não tenha tanto ruído, igual um chão de fábrica e tal, dá para ouvir perfeitamente, ok? Então, dá um OK, deixa dentro, marcado como dentro mesmo. E agora a gente vai determinar aqui os dias da semana que você vai querer que toque esse sino, entendeu? Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, seria o 7, eu não vou colocar, nem domingo, né? Agora, caso vocês operem de sábado, trabalhem de sábado, coloca lá, ok? Pra gente vir aqui, ó, eu dei OK, eu vou selecionar ele, ó, OK? Ele ficou um azul escuro. Então, ó, o teclado aqui, ele corresponde então aos dias da semana. Primeiro domingo, segunda, terça, segunda, desculpa. Primeiro domingo, segunda, terça e assim diante, ó. Então, vou deixar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá selecionado. Vou dar OK. E OK de novo. Então, reparem que aqui embaixo, no número 7, eu tenho então o nosso sino de café da manhã, por exemplo, configurado, ok? Vamos voltar aqui. Ciclo de toque, você deixa a mesma coisa, modo de toque também, tá bom? Reverificar a hora, a gente sempre deixa de 2 em 2 minutos para o equipamento fazer essa verificação de horário, tá? E no demais, tá tudo ok, pessoal. Então a gente tem aqui os nossos turnos configurados, tá? Agora no próximo, a gente vai para fazer o cadastro, então, do primeiro colaborador aqui no equipamento, ok? Pessoal, dando continuidade aqui agora na configuração, então, de inclusão aqui de colaborador no seu equipamento aqui, ok? Então, primeiramente, novamente, menu. Vou clicar agora em usuário, menu de número 2. E a gente vai colocar aqui no número 2, né, no menu usuário, número 2, que é o botãozinho aqui, inscrever, ok? Então a gente vai então fazer o cadastro aqui do primeiro usuário, né, primeiro colaborador no equipamento, tá vendo? Informação do usuário, o ID do usuário sempre é o 0001, né, que é o início ali. Vou aqui para baixo, vou colocar o nome, tá? Para digitar o nome aqui dentro, ele veio aqui para baixo, você vai apertar a tecla menu. Aí eu vou colocar meu nome aqui, Matheus. Matheus. Vou dar OK. Então tá lá, nome, Matheus, e vou para baixo novamente. O que é essa parte 01? Isso aqui é o departamento, tá? Reparem que na hora que eu colocar aqui, ó, 02, ele vai aparecer aqui na frente suporte, como a gente tinha cadastrado no equipamento lá na parte de configuração de todos os departamentos, tá?
Se eu colocar aqui 03, tá vendo que ele vai aparecer departamento 3 porque a gente não configurou nenhum nome. Caso teria configurado o nome ali para o departamento 03, por exemplo, expedição, ele iria aparecer aqui, tá? O 01 ficou como financeiro, o 02 como suporte, tá? Vou deixar no 02 ali. Vou dar aqui a botão aqui para ir para baixo. Aqui ele vai ter ali o escrito privilégio, né? O que seria isso aqui? Seria a autorização que você dá para esse usuário cadastrado. Por exemplo, usuário, ele vai ser a pessoa lá, o colaborador seu que vai vir, vai colocar digital e vai cadastrar ali ele como usuário, então, dia a dia ali, né? Só que eu tenho a opção também, né? Eu clico em OK, ele vai ficar azul escuro. Vou mudando, ó. Tem a opção de colocar como gerente ou gerente do setor, tá? Mas repare que quando eu coloco o cadastro como gerente ou como gerente do setor, toda vez que eu clicar depois em menu, para você poder entrar no menu, somente a pessoa cadastrada como gerente ou gestor do setor, né? Como gerente, por exemplo, que vai conseguir entrar no menu. Isso aí é um item de segurança para o relógio de ponto, tá? Então você sempre deverá ter alguém cadastrado, por exemplo, se você que vai retirar as planilhas, fazer as alterações do relógio de ponto, você sempre deixa o seu ID cadastrado como gerente. Porque toda vez que eu clicar em menu, ele vai pedir que você coloque a sua digital, ou digite a sua senha, ou utilize o seu cartão de aproximação, tá? Porque se você não fizer isso, deixar todo mundo cadastrado como usuário, qualquer pessoa que vier aqui, ele vai clicar em menu e vai conseguir fazer alteração no equipamento. Até mesmo, vamos dizer assim, apagar todas as informações, ou pesquisar informações, ou alterar alguma informação. Então agora, quando você tem um gerente cadastrado, toda vez que ele apertar menu, depois eu vou mostrar para vocês, ele vai pedir aqui que coloque a digital ou coloque o cartão ID de aproximação na identificação sua como gerente aí. Então é uma segurança para o equipamento, tá? Lembrando que o usuário, né, cadastrado, por exemplo, seu colaborador, se eu apertar menu, ele pedir a digital, não vai dar certo a digital dele, porque ele não tem autorização de operar dentro da máquina aqui para fazer alterações, tá bom? Então, olha lá, menu, usuário, inscrever. Você viu que eu fiquei um tempo parado, né? Ele voltou, então ele apaga as informações. Para baixo aqui, menu, vou colocar novamente meu nome, ó, Matheus. Vou dar um OK. Vamos aqui para baixo. O meu departamento é o departamento de suporte, OK. Vamos dar um ESC aqui para voltar. Eu apertei o botão errado, pessoal. Vamos refazer de novo, olha. Departamento 2, suporte, usuário. Então eu vou cadastrar aqui agora como gerente para vocês verem como que funciona depois para entrar no menu. Então, ó, gerente. Vou no botãozinho aqui e vou dar o OK. Dei OK, então ele cadastrou meu nome, cadastrou o departamento, né, cadastrou no caso o acesso que eu tenho, então eu deixei como gerente. Agora eu vou começar a cadastrar as maneiras de gerar esse ponto meu, né? Existe esse equipamento aqui agora, né? Lembrando que esse aqui é o KP1028 atualizado, tá? Versão 2025, então ele é um equipamento mais completo, tá? Existe um KP1028 que a gente comercializou há um tempo atrás, que ele não tinha a aproximação aqui por cartão de presença, tá? Então agora ele está mais completo, então eu tenho essa opção de ter um cartãozinho aqui e não precisar mais colocar meu dedo ou digitar senha. Eu carrego esse cartão com minha identificação, chego nele e coloco ali, tá? Ele está dando acesso negado porque eu não cadastrei ainda, tá? Então vamos lá, menu, escrever, ele novamente saiu, né, pessoal? Vamos colocar aqui rapidinho.
impressão digital. Eu vou começar cadastrando, ó. Cliquei uma vez. Vou clicar aqui em cima. Cliquei uma vez. Ele vai pedir para repetir 3 vezes a impressão digital. Cadastrado com sucesso. Ok. Então, eu vou dar OK. A impressão digital está cadastrada. Aí eu venho aqui, na parte de baixo, eu consigo cadastrar então o meu cartão. Então eu vou dar OK aqui. E ele vai pedir para colocar o número do cartão. Eu vou encostar meu cartão aqui e ele vai reconhecer a numeração. Tá vendo? O número do cartão. Reconheceu. Vou dar OK. Cadastrado com sucesso. Está cadastrado. Ou eu também posso colocar senha. Ele vai pedir uma senha. Eu vou colocar lá 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Cadastrado com sucesso. Então, eu cadastrei aqui as 3 verificações possíveis. Impressão digital, cartão de identificação, por proximidade e senha. Ok? Então, eu vou dar OK aqui agora. Deseja cadastrar... Opa, desculpa, eu vou voltar. E agora, então, a gente vai retornar. Quando a gente retorna, repara que ele já vai para o ID número 2, porque o 1, então, já foi feito, né? Mas aqui, ó, eu vou colocar o ID número 1. Olha lá, apareceu o meu nome que está cadastrado e eu vou, então, fazer algumas alterações nele. Eu vou vir aqui, usuário, eu vou colocar, então, como gerente, né? Que eu não havia colocado da última vez. Eu vou dar OK. OK. Então está cadastrado aqui o meu primeiro ID, né? Meu primeiro funcionário ou colaborador da sua empresa no equipamento, ok? Então eu vou dar ESC e vou sair daqui. Aqui eu consigo vir aqui e visualizar agora a inscrição, visualizar o usuário. Então se eu colocar número 1, vai aparecer lá meu nome, o departamento que eu faço parte, né? Se eu vir aqui embaixo pesquisar, ele vai aparecer ali o ID, o nome e quais são os acessos que estão cadastrados, tá bom? Digital, cartão e senha, tá tudo cadastrado. Quando você cadastrar só digital, por exemplo, ele vai ficar ali o número 1 na digital aqui, por biometria, tá bom? Então, ó, repare que eu falei para vocês que quando vocês cadastram um usuário, né, que tem que cadastrar um usuário como gerente para você manter uma segurança aqui do seu equipamento para que essas outras pessoas não consigam mexer nas informações ou de repente deletar alguma informação, você cadastra ele como gerente. Toda vez que eu apertar o menu agora, ele vai aparecer aqui, ó, confirmação gerente. Então quer dizer então que eu tenho que confirmar se eu sou gerente ou não. Vamos dizer assim que o colaborador seu ou qualquer outra pessoa que coloca aqui menu e tente colocar digital, vou colocar digital que eu não registrei, vou colocar aqui o outro dedo, ó. Ah, tá vendo? Ele vai dar acesso negado. Por quê? Não é digital que está cadastrado como gerente. Agora, se eu colocar minha digital normal, ele abriu o menu, ok? Ou se não, menu. Se eu vim com o meu cartão de aproximação, abriu o menu também. Por quê? Porque está todo cadastrado agora o meu usuário, né? As formas de acesso, senha, cartão, biometria, né? Eu posso entrar aqui com senha também. Eu posso clicar em menu aqui e colocar ali, ó, usuário 1, tá vendo? Que é o meu usuário. Eu vou em OK. Ele vai pedir a senha, ó, 1, 2, 3, 4. E vou entrar também porque eu tenho os 3 modos de verificação. Então é um equipamento bem seguro, que você consegue selecionar tanto a biometria como acesso, cartão de identificação agora nesse modelo novo com acesso, senha também vai ter acesso. Essa questão do cartão ficou bem legal porque em várias empresas que a gente já comercializou esse equipamento, né? Tem empresas que o pessoal é mecânico, né? Trabalha ali tem bastante óleo na mão ou alguma graxa ou algo assim, ou acaba sujando a mão. Tem pessoas que até perdem a digital dependendo do produto que ele trabalha, né? Então acaba sofrendo com a perca da digital. Então o equipamento muitas vezes ele não consegue reconhecer a digital, né? Então o colaborador tem que ir lá, tem que lavar a mão, ou senão toda vez ele tem que passar creme, né, para tentar pegar a digital, e mesmo assim falha, ele tem que entrar com senha, e o processo de senha às vezes é um pouco demorado, tal, né, porque diferente da biometria que tem um acesso mais rápido. Então o cartão ele veio justamente para ajudar nisso aqui. Você configura o cartão junto ao ID dele e ele utiliza junto com o crachá. Chegou aqui, ele vem, encostou, já
memorizou aqui a entrada dele, ok? Vocês viram que eu coloquei aqui, ele já então é como se tivesse batido o meu ponto. Se eu colocar de novo, ó, verificando duplicado. Por quê? Toda vez que você insere o cartão para entrar, né, num turno, após alguns minutos, se você inserir de novo no mesmo horário ali, ele vai dar que você já cadastrou, no caso, aquela entrada de manhã, para não ser uma entrada duplicada. Aí se a gente esperar um tempo, uma meia hora para mais, aí sim a gente vai conseguir, ele vai finalizar o ponto, ok? Então ele sempre vai verificar, ó. Verificado, Olha lá, verificado novamente, né? Quer dizer que eu já coloquei 99, a minha entrada de ponto aqui, ok, pessoal? Então essa é o cadastro então do usuário no equipamento, tá? Mas existe uma maneira também, né? Porque muitas vezes a gente olhando aqui, a gente percebe que fazer esse cadastramento utilizando as teclas do equipamento aqui, ele fica mais difícil, né? Ele demora um pouco mais, tal, porque tem que ir digitando e a gente vai colocar sobrenome também do colaborador, tudo. Então, o que a gente faz? A gente baixa uma planilha nele aqui, no equipamento, vai lá no computador, faz a alteração, cadastra os funcionários e volta aqui e recarrega a planilha novamente. Aí ele vai aparecer todo mundo que você cadastrou diretamente aqui. Aí depois a única coisa que você terá que fazer no equipamento é entrar no usuário e cadastrar os modos de acesso, né? Que é biometria, senha ou cartão, né? Cartão de identificação. Então só isso, porque esse método tem que ser feito no equipamento que vai ficar registrado aqui dentro, tá? Tem muita gente que pergunta, em caso de queda de energia, fique tranquilo, não vai perder os dados, tá? Esse equipamento, toda vez que você faz alguma alteração nele, ele fica salvo, né, na memória interna dele, os dados dos pontos, né, os dados dos usuários, todas as configurações ficam salvas, tá, pessoal? Após voltar a energia, ele vai voltar a funcionar normalmente e até o horário não vai modificar. Por quê? Porque ele tem uma bateria interna que mantém esse relógio nesse horário atualizado, para que você, toda vez que cair energia no seu escritório, na sua empresa, ele não venha a ser reiniciado de novo. Você tem que configurar o horário, configurar tudo. Então ele já vai estar tudo configuradinho, tudo no exatamente como você deixou da última vez. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para baixar e fazer as edições desses usuários, dos departamentos aqui dentro do Excel, tá bom? Fazendo o download através aqui do relógio e depois, posteriormente, voltando aqui fazendo o upload dos dados dentro do equipamento para ter um acesso mais rápido, uma configuração mais rápida, no qual você tem aí uma maior agilidade nos cadastros, ok? Pessoal, dando continuidade aqui, agora então eu vou executar aqui a operação para que a gente possa fazer um download aqui dentro do equipamento para fazer alteração, né, para fazer alteração ou inclusão dos nossos colaboradores diretamente numa planilha do Excel, né, com mais agilidade, mais rapidez, ok? Primeiramente você vai pegar o pendrive, né, você vai conectar o pendrive aqui na porta USB aqui do seu equipamento, tá? Ele vai dar ali, quando eu coloco o pendrive, ele dá ali a confirmação do gerente, né? Justamente porque ele entra em menu, né? Lembra que na aula no anterior, né? Nas configurações aí que a gente fez do usuário, eu cadastrei meu ID como gerente. Então ele pede toda vez que eu entro no menu, ele vai pedir confirmação de gerente, né? Então eu vou ter que confirmar agora toda vez, tá? Lembrando, pessoal, que esse equipamento aqui, ele opera com pendrive, né? Ele faz o download, os uploads com pendrive, né? Tanto das configurações do equipamento, quanto também dos relatórios, das planilhas geradas de ponto dos seus colaboradores, tá? Os relatórios de pontos, anomalias, né? Geradas aí mensalmente. Mas a gente, às vezes, tem alguns clientes que entram em contato e falam, não está dando certo, ele não está baixando, né? E a gente vai verificar, e é justamente o pendrive que a pessoa está utilizando que não está sendo compatível com o equipamento, ok? E qual pendrive eu devo utilizar? O pendrive que a gente recomenda é um pendrive sempre de boa qualidade, um pendrive, se possível, original,
tá? De uma marca que não seja, pode ser uma marca, não precisa ser uma marca, por exemplo, igual uma Kingston, igual essa aqui que eu estou utilizando, ou se não uma marca conhecida, né? Desde que ele seja original, tá? Porque a gente vê que tem vários pendrives que hoje, infelizmente, é vendido no mercado e são pendrives falsos, né? Que só carrega a marca ali, mas ele não é um pendrive original, então ele não é aceito pelo equipamento na maioria das vezes, tá? O equipamento recusa. Então acaba dando erro na hora que você vai salvar os dados. Então utilize sempre pendrive bom, né, um pendrive de boa qualidade, pendrive original. Deixe sempre um pendrive reservado, né, para você fazer essas alterações, para você baixar essas planilhas, né, um pendrive para você utilizar junto realmente com o relógio de ponto aí da sua empresa, tá? Esse pendrive ele deverá estar, né, formatado em FAT32, tá? Então, quando você pegar o pendrive novo, vai lá, coloca lá no seu computador formatar e escolhe a extensão FAT32, ok? Esse pendrive ele deverá ter no máximo 16 GB de armazenamento, tá, pessoal? Então, é um armazenamento assim que ele é aceito pelo relógio de ponto, tá bom? Até 16 GB ele vai operar aqui, ele vai funcionar normalmente. Então, pendrive de boa qualidade, 16 GB no máximo e formatado em FAT32, tá? E se ocorrer de repente algum erro na hora que você está baixando, refaça o teste com outro pendrive. Pegue um outro pendrive que você tem, veja se ele está formatado em FAT32 e refaz novamente o teste, tá? Na maior parte dos casos que está dando erro na hora de baixar alguma planilha ou na hora de exportar algo, é o pendrive que não está sendo compatível com o equipamento, tá bom? Então vamos lá, coloquei o pendrive, né? Vou em menu, verificação do gerente, coloquei meu cartão aqui, vou aqui em usuário e vou colocar sincronizar, vou dar OK. E a gente vai aguardar ele sincronizar as informações de usuário no pendrive, tá? Para que assim a gente consiga depois pegar esse pendrive, colocar no computador e fazer as alterações lá, né, dos usuários, salvar no computador e a gente retorna de novo o pendrive aqui e faz novamente a sincronização, tá? Aí ele vai sincronizar, vai pegar todos os dados que você colocou lá de usuários e vai passar para o equipamento. Sendo assim, os cadastros dos usuários vão ser feitos lá no seu computador e exportados aqui importado aqui pelo equipamento de maneira bem mais fácil e ágil, tá? Ele, quando você coloca sincronizar as informações ou baixar, ele demora um pouquinho, tá? Olha lá, usuário 1, gerente 1, é isso? Ok. Sincronizou. Operação com sucesso. Olha lá, operação concluída com sucesso, ok. Então ele já está salvo aqui no meu pendrive. Agora, a gente vai lá para o computador, tá? Eu vou mostrar na tela para vocês como que faz essa alteração e depois a gente volta aqui para o equipamento para fazer esse upload e verificar que foi todo mundo cadastrado de maneira correta aqui no nosso equipamento. Pessoal, dando continuidade então aqui, realizamos então o download, né, das informações do usuário junto ao equipamento. Aí colocamos o pendrive aqui no computador, né? E vamos fazer algumas alterações diretamente aqui no computador. Como eu havia dito, né? Pelo computador é mais fácil, né? De digitar o nome, né? Dos seus colaboradores, do setor que ele vai trabalhar, né? E as outras informações, ok? Então, quando a gente abre aqui as informações dos usuários, né? A tabela de informações de funcionários vai aparecer assim. O nome da empresa, eu vou colocar o nome da empresa aqui em cima, né? Posso substituir aqui, né, qual o nome que você quiser, tá? Vai aparecer para você. O ID do usuário, né, como eu havia cadastrado no equipamento, o ID do usuário é 1, né? O nome Matheus, departamento de suporte, o ID do dispositivo é 1. Aqui o privilégio de gerenciamento é 1 e aqui tem, né, a biometria, cartão e password cadastrado lá, tá bom? Observação 1 e 2 não precisa colocar nada, tá? Aqui eu consigo alterar o nome e colocar nome, por exemplo, com iniciais maiúsculas ou todo maiúsculo, né? Assim, ó, Matheus Garra. Departamento, eu posso deixar também o departamento que vou colocar o suporte, departamento de suporte, ID do dispositivo, deixo como está. Tá? Agora eu vou criar o segundo usuário. Vamos colocar ali o usuário número 2. Vou colocar então Ana Paula.
Qual que é o departamento da Ana? Eu vou colocar ela no departamento financeiro aqui, ó. Departamento financeiro, o ID dispositivo 1. Agora aqui o privilégio eu vou deixar como usuário, tá? Todos os colaboradores que vocês forem cadastrar, sempre tem que deixar como usuário, né? Porque o único que tem acesso ao equipamento, ao menu do equipamento, são o pessoal cadastrado como gerente, tá? Todo gerente ele terá acesso ao menu do equipamento lá para fazer alterações, tá? Então, se você deixar aberto e não colocar como usuário, né, qualquer funcionário seu conseguirá ter acesso ao menu lá do equipamento, né, aos acessos, tá? Então, ó, 3. Vou colocar aqui o Rodrigo F. Ele é do TI. Usuário 1, do dispositivo 1, vou colocar como usuário aqui também. O quarto aqui, eu vou colocar a Marli. A Marli é da expedição. Toda vez que vocês forem preencher aqui, coloque, né, tudo sem acento, tá, pessoal? Porque senão o relógio lá, o equipamento, ele não aceita acento, então vai dar alguns caracteres lá especiais, né? Então deixa sem acento que ele vai ficar certinho. Usuário do dispositivo 1 e como usuário novamente. E eu vou fazer mais um quinto aqui. É o Marcos. E o Marcos, ele também é do suporte. Vou colocar aqui um e vou deixar o Marcos cadastrado como usuário. Certo? Fazendo aqui as alterações, os cadastramentos dos seus funcionários, né? Do seu time aí junto a essa planilha, né? O que você vai fazer? Você vai salvar. E agora vamos retirar esse pendrive e vamos fazer o upload nele lá no nosso equipamento. Aí vocês vão ver que todo esse pessoal aqui que a gente cadastrou vai automático para lá. Lembrando que a única coisa que você vai precisar fazer lá, né? O único cadastro é da biometria, do password e do cartão, caso você vá trabalhar com cartão de identificação por aproximação, né? Isso você cadastra lá no equipamento, que é algo que a gente não consegue fazer aqui pelo sistema, né? Somente diretamente no equipamento, tá bom? Então a gente continua lá agora fazendo então o upload desses arquivos. Pessoal, dando continuidade aqui então fizemos todas as alterações lá na planilha, né? Incluímos novos colaboradores, né? E agora a gente vai passar esses colaboradores aqui para o equipamento através do upload, tá? Utilizando o pendrive. Então vocês viram que pelo sistema lá, pelo Excel, né? Pela planilha, é mais fácil, mais ágil para você cadastrar os usuários, tá? Então, primeiramente, vamos colocar o pendrive aqui. Ele vai pedir lá a informação do gerente, né? Eu vou colocar aqui que eu tenho autorização. Eu vou em usuário e vou clicar aqui no menu 1, sincronizar. E vamos aguardar, tá? Ele leva um tempo para sincronizar todas as informações, ok? Ele vai pegar todas as informações dos usuários que você cadastrou lá no Excel e vai jogar tudo para o equipamento, tá? Então, lembrando que a única coisa que você vai ter que fazer aqui agora é a correção, no caso, só a inclusão, né? Desculpa, não é a correção em si, a inclusão dos modos de acesso desse colaborador, que poderá ser feita por senha, por cartão de aproximação, tá? Ou por biometria, ok? Então, você vai fazer isso de cada pessoa que você cadastrar, tá vendo? Ele deu lá que os usuários, ó, eu vou dando ok, ó. Usuário de 1 de 4, né? Que a gente cadastrou, ok. E vai sincronizar. Operação concluída com sucesso, dá ok. Agora nós iremos o quê? Verificar os usuários que foram cadastrados, ó. Vamos aqui em visualizar. Usuário 1, Matheus. Tá vendo lá que ele já atualizou, ó, Matheus Garra, tudo maiúsculo, e suporte tudo em maiúsculo, tá vendo? Então ele fica conforme você atualiza lá. Usuário 2, olha lá, Ana Paula, lá do financeiro, né?
Usuário 3, o Rodrigo. Usuário 4, a Marli, da expedição. Usuário 5, o Marcos, lá do suporte também, tá bom? Agora, se eu colocar aqui, ó, usuário 6, tá vendo que ele fica em branco porque não existe, a gente não fez alteração ainda, tá? Então, o que, que vai acontecer agora? Por exemplo, você vai entrar no usuário, igual no, vamos lá no visualização, usuário 2, que é a Ana, né? Então eu fiz lá o cadastramento dela, né? Coloquei ela no setor financeiro, escrevi lá na Paula e tal. Aí eu vou colocar aqui, ó, pesquisar. Então aqui vai aparecer os registros dela, tá vendo? Tá tudo zerado, que a gente ainda não colocou os modos de acesso. Então eu vou voltar aqui e vou lá em inscrever e vou clicar no usuário 2. Vai aparecer lá na Paula e tal. Ela vai ficar cadastrada como usuário e vou dar OK. Aí aqui eu vou cadastrar então os modos de acesso, né? A impressão digital, o cartão ou senha, né? Então eu vou cadastrar uma impressão digital minha aqui, né? Só para a gente fazer o teste. Então eu vou colocar lá o dedo aqui, ó, 1, 2, 3, Cadastrado OK. com sucesso. Então dou OK, a impressão digital está cadastrada. Aí eu poderia cadastrar meu cartão, né? Ó, para você ter ideia, caso você tente cadastrar um cartão que já foi cadastrado no equipamento, o equipamento ele avisa que o cartão está duplicado. Ó, meu cartão já está cadastrado no meu usuário. Se eu tentar cadastrar de novo, ó, Duplicado. ó lá, aparece então Número do cartão duplicado. Tá vendo? Não dá certo. Tem que ser um cartão para cada pessoa, tá? E a senha aqui eu posso cadastrar também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A senha pode ser a mesma. Cadastrado com sucesso. Não importa se é a mesma senha para todos ou para um só, tá? A única coisa que não duplica é digital e cartão de acesso, ok? Então a gente vem aqui agora e dá ESC, tá cadastrado. Agora vamos lá visualizar de novo a Ana. Ana Paula, tá vendo? Agora a gente pesquisa, então vocês vão reparar que aqui eu consigo ver os modos de acesso, ó. Biometria cadastrado, cartão não e password cadastrado, então ele fica como um. Certo? Então, agora ela já tem acesso aqui ao equipamento. Se eu colocar aqui a minha digital cadastrado, que eu cadastrei a Ana, vai aparecer lá, então ela vai entrar no turno dela. Saída cedo. Ok? Então, está cadastrado. Certo? Então, essa é a maneira de você fazer o cadastramento, então, no sistema, pelo computador, cadastrar todo mundo lá, importa aqui por equipamento e depois você só, no caso, inclui a digital, a senha e o cartão, caso você venha utilizar. Certinho? Pessoal, então aqui agora, né, dando continuidade nas configurações, existe também a possibilidade, né, de você baixar as configurações de turno, as configurações de usuários, né, e fazer também as alterações em planilha no Excel, tá? De maneira mais visível também, né? Mais fácil de ter acesso e entendimento lá, né? Então, primeiramente, ó, vamos lá em menu, confirmação do gerente, vamos aqui em configuração de presença. Em configuração de presença, vou colocar aqui, ó, baixar configuração de presença, né? Aí nós iremos aguardar, né, ele fazer o download e posteriormente nós iremos lá no Excel. Iremos fazer algumas alterações lá e voltar novamente aqui e carregar essas alterações aqui no nosso relógio de ponto, né? No KP 1028, tá? Lembrando, pessoal, novamente que essa versão é a versão 2025, é a versão no qual nós trabalhamos, tá? Com essa atualização, então, aqui, ó, do cartão de aproximação, tá bom? Que é algo assim bastante importante nos novos equipamentos, justamente para uma acessibilidade mais rápida, né? E mais precisa. Então, ó, operação incluída com sucesso. Perfeito. Aí vamos voltar aqui, dar um ESC e vamos aqui agora também em configuração de turno. Na configuração de turno, a gente vai colocar aqui, ó, baixar tabela de configuração de turno, tá? E aí ele vai baixar todas as tabelas. Digite o período. Pode deixar o período que está aparecendo ali no aparelho. E vamos baixar.
Aí ele vai baixar também, depois, fazendo a alteração lá, a gente vai carregar as configurações de turno aqui. Executando todas essas últimas operações, o equipamento, então, ele vai estar apto, né, a poder operar. Sendo assim, você já consegue né, começar, então, a operar aí, colocando os pontos, né, dos seus colaboradores, né, através do equipamento aqui. E no final de todo mês, ou a cada 15 dias, você consegue baixar, então, as planilhas, né, os relatórios, Operação com sucesso. para estar verificando, né, como que são os pontos, se está havendo atraso, adiantamento, se está tudo ok, né? Então aqui está ok. Agora nós vamos lá para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês como que aparecem essas alterações lá. Depois a gente retorna para o equipamento para fazer então o upload aqui no equipamento e terminar essa configuração então do equipamento. Pessoal, então, voltando aqui para o computador, eu abri o pendrive aqui, né? Aí agora tem informações de usuário, né? Que foi aquele que a gente mexeu, configuração de presença e configuração de turno que a gente baixou. Vamos primeiro em configuração de presença, vamos alterar algumas coisas aqui, né? Vocês vão ver que tem a tabela de configuração de presença, né? Que a gente abriu aqui. Fuso horário do turno, programa TR e o horário do sino, né? Então, ali de princípio, né, no início que a gente estava configurando, a gente criou, né, então, 2 turnos, né? O turno 1 das 7h30 às 11h30, das 3 às 17h30 e horas extras das 17h35 às 22 horas. E o segundo turno, né, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 18h, das 18h10 às 23h, tá? Aqui eu consigo criar mais turnos. Por exemplo, eu vou criar um turno aqui das 6 horas da manhã até as... Vamos colocar aqui até as 10h30. Das 10h30 retorna às 11h30 e finaliza às 14h. Hora extra, a partir das 14h10 até, vamos colocar aqui, ó, até as 18h. Então aqui já está criado mais um horário, um fuso horário de turno. E eu consigo fazer vários aqui. Tá vendo? Até 24 turnos aqui tem na tabela, ok? Aqui é o modo TR, né? Que é o modo padrão que fica no equipamento. 0 horas entrada da manhã, 11h30 saída da manhã, 13h30 entrada da tarde, 17h30 saída da tarde, 18h30 entrada de horas extras e 20h30 saída de horas extras, tá? Aí isso aqui você consegue fazer alterações conforme você vai utilizar aí na sua empresa, tá? De repente, por exemplo, eu quero colocar uma outra saída para café da manhã, alguma coisa assim, eu consigo escrever aqui e colocar então como entrada, por exemplo, saída da manhã, certo? Então você consegue fazer essa alteração aqui conforme necessário aí na sua empresa. Ok? E aqui é o horário do sino, né? Então, os horários que vai tocar aí o sino do equipamento. Às 8 horas da manhã, duração 30 segundos. Ao meio-dia, né? Duração 30 segundos, 14. Isso aqui você consegue também alterar, né? E fazer conforme os horários que você precisa aí, que dê um alerta no equipamento. Lembrando que você consegue colocar a duração de 3 segundos a 1 minuto, tá? E esse modo pode deixar no modo dentro, tá? E aqui você vai colocar os dias da semana que esse sino vai tocar, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você trabalha, por exemplo, no sábado, você clica aqui e dá um verificado, tá? Ou se não, deixa em branco, tá? Esse aqui foi aquele que a gente criou de 9,50 de 15 segundos, né? Então você consegue também fazer outros sinos. Por exemplo, eu quero criar um sino aqui às 15h30. E quero que seja um sino de 5 segundos, só para avisar que já são 3h30 da tarde. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar o visto em todos os dias, inclusive de sábado, nesse de domingo, né? Pode ser então você escolhe os dias da semana aqui, ok? E é isso. Finalizando tudo isso aqui, você vai fazer o que? Vai salvar ele agora para a gente depois importar lá pro equipamento.
Posso fechar aqui e agora a gente vai na onde? Configuração dos turnos, né? A configuração de turno automaticamente vai aparecer aqui já a tabela do turno dos funcionários, né? E o mês, por exemplo, 1/4 aqui vai aparecer o mês todo, né? Aonde ficar em branco aqui é o sábado e domingo, ó. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Todo mundo aqui está cadastrado no turno 1, que é aquele primeiro turno, né, que a gente criou, que é das 8 até as meio-dia, né, e assim diante, tá? Porém, a Ana Paula aqui, ela não trabalha no turno 1, que é o mesmo meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui no turno que a gente cadastrou, no turno 2. Aí eu posso fazer isso todos os dias do mês, né? O mês inteiro. Ou eu posso deixar ela, por exemplo, trabalhando no turno 2 todos esses dias. E aqui, no final do mês, no dia 28, 29, 30 e 1, no caso de maio, né? Eu consigo deixar ela no turno 1, né? E vice-versa. Você consegue alterar aí da maneira que você quer o turno que esse colaborador seu vai fazer, tá? Nós cadastramos ali 3 turnos, né? Então, turno 1, turno 2, e eu quero colocar o Marcos aqui, ou a Marli na expedição, vou jogá-la no turno 3. Então, ela vai acompanhar os horários do turno 3, que é aquele horário começando às 6 horas da manhã, né? No qual a gente cadastrou na tabela anterior. Então você consegue então ter aí o cadastro dos turnos, né? Você faz uma tabela, né? Imprime os turnos para você ter referência dos horários, para você poder fazer depois essa tabela aqui e cadastrar cada funcionário no seu devido turno e no seu devido departamento aqui que a gente incluiu, ok? Fazendo essa alteração aqui então, você vai salvar. Aí ele automaticamente vai entrar no equipamento lá na hora que a gente fizer o upload no equipamento com os turnos que irá representar, né, o horário de trabalho de cada um de seus colaboradores aqui que você editou, ok? Agora nós vamos lá para o equipamento para poder fazer então essa alteração, né, essa inclusão lá no equipamento. Pessoal, retornando aqui para o equipamento, né, já conectei aqui o pendrive no relógio de ponto, e agora a gente vai fazer, né, o upload de todos aqueles dados que nós incluímos e modificamos lá no Excel, né? Vamos trazer eles agora aqui para o nosso equipamento e para que fique tudo ok, tá? Primeiramente, então, vamos clicar aqui em menu, vou entrar com a minha configuração de gerente aqui, vamos lá em configuração de presença e vamos clicar em carregar configurações de presença e vamos aguardar, né? Ele vai carregar toda aquela configuração, né? Todos aqueles dados que nós modificamos ou incluímos, né, no Excel e vai colocar aqui dentro do equipamento, né? Vai ficar salvo aqui dentro do equipamento para que a gente não precise mais fazer alterações. Caso haja, né? Por exemplo, eu preciso mudar um turno, eu preciso incluir mais alguma coisa, eu preciso incluir mais um funcionário. Então vocês vão realizar novamente essas operações, né? Você pode fazer essa inclusão ou exclusão, né, no momento que você desejar, ok? Então, ó, aqui já está ok. Agora vamos sair aqui do menu de configuração de presença e vamos aqui para a configuração do turno, né? Aqui na configuração do turno nós iremos colocar aqui agora, ó, carregar tabela, né? Então vamos carregar todas aquelas configurações que fizemos e vamos aguardar. Novamente ele vai aqui carregar, né? Vai fazer o upload, vai trazer todos aqueles dados do pendrive para o nosso equipamento aqui, tá? Fazendo tudo isso, aí o equipamento ele vai estar pronto para começar a operar, tá? Então a gente já fez todos os processos, né? Configuramos o equipamento, configuramos os departamentos, né? Operação com sucesso. Ok. Então configuramos os departamentos, né? Que fizemos todos lá, colocamos nomes, por exemplo, suporte financeiro, TI, expedição, né? Fizemos também a configuração dos turnos, né? Os horários de entrada e saída, do sino, né? Que você pode colocar aí para tocar no horário que você desejar, né?
Depois fizemos a inclusão dos funcionários, né? Fizemos a inclusão, fizemos ali também a inclusão via sistemas, via Excel e via equipamento. E agora, então, o equipamento ele está preparado para operar. Sendo assim, a partir de agora, os funcionários poderão começar a colocar digital no início e no término de cada turno, né? E no final de cada mês ou no final da quinzena, você já irá conseguir fazer, então, o download dos relatórios, tá? Lembrando que você não precisa esperar daqui 15 dias, um mês para fazer o download desses relatórios. Você consegue fazer esse download diário, tá? Que ele já vai constar. A partir do momento que o seu funcionário, né, o seu colaborador, colocou a digital ali, ele já vai estar registrado. Então, se você for ali e fizer o download, vai aparecer na sua planilha, né? Vai aparecer lá no relatório dos seus funcionários. Relatório no qual nós iremos então daqui a pouco mostrar como que faz para fazer então esse download, tá? Então, ó, entrando aqui, então foi feita toda a alteração, configuração de turno, tá? Vamos aqui, ó, turno do usuário, tá vendo? Então agora o Matheus aqui, se eu for pesquisar, ele está então cadastrado no turno 1, tá vendo? Agora se a gente for lá no 5, opa, vamos no 6, desculpa, no 4 aqui, que é a Marli que a gente colocou no último turno que a gente tinha feito. Se você for pesquisar, tá vendo? Ela então está cadastrada no turno 3, né? E aqui está aparecendo no turno 1, 31, segunda-feira, porque foi ontem e a gente alterou os turnos somente desse mês, tá? Então, a partir desse mês de abril, todos os turnos dela será no turno 3, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos na configuração de presença. E vamos clicar aqui em fuso horário do turno. Então, agora temos aí o turno 1, temos o turno 2, temos o turno 3 cadastrado, tudo certinho aqui, tá? Ó, o turno 3, que é das 6 às 10h30, né? Que a gente fez lá na planilha do Excel, já está aqui no equipamento, certo? Então agora, pessoal, o que nós iremos fazer? Agora, fazendo tudo isso aí, nós iremos voltar aqui no menu do usuário, né? O menu do usuário, então, o que você consegue fazer? A gente já conseguiu incluir, né? Já verificamos, mexemos no departamento dele. E aqui a gente consegue também excluir. Caso você queira excluir um usuário por aqui, você consegue. Você vai dar OK. Por exemplo, usuário de número 5. Vamos dar OK aqui. Você consegue, então, fazer a exclusão de tudo, né? Do Marcos, por exemplo, excluir tudo. Ou excluir, por exemplo, a digital dele, excluir o cartão e assim diante, tá? Então agora, feito isso, né, depois que os seus usuários, né, os seus colaboradores estiverem fazendo aí os cadastros dos pontos, você conseguirá então agora baixar essa planilha, ok? Então você vai aqui no menu 1, que é o denunciar, vai dar OK. E aqui eu tenho como baixar então os relatórios, ó, baixar todos os relatórios, baixar o relatório de presença, baixar o relatório anormal e baixar o registro de presença, tá? Então eu vou colocar aqui para baixar todos os relatórios, tá? Então ele vai fazer o download de todos os relatórios, de anomalia, de presença, de registro de presença, para que eu possa abrir lá no meu Excel e aí sim eu consigo então verificar se esse pessoal está colocando, né, as digitais corretamente. Aqui, quando você coloca baixar, ele pede para você colocar um período, entendeu? O período 1/4 a 1/4 de 2025. Então, isso aqui seria o período diário, né? Mas eu consigo fazer o seguinte, eu consigo alterar esse período. Então, eu consigo colocar aqui, ó, a partir do dia... Opa, perdão, vamos voltar aqui. A partir do dia... Primeiramente, eu coloco o ano, né? 2025, eu vou colocar 3, mês 3, a partir do dia 31, tá? 31 de março. Vou dar um OK. Aí eu vou aqui até a data, vamos dizer que eu coloque aqui, por exemplo, 2025, eu vou colocar o mês 4,
eu vou colocar até o dia 10. Não haverá registro, né? Porque a gente está no dia 1º ainda, mas o equipamento ele vai baixar tudo que foi feito até essa data. Venho aqui embaixo e coloco OK. Tá dando ali, ó, período inválido, a data válida deve ser em 31 dias. Então vamos dar ESC aqui. E vamos alterar então essa data aqui, né? Então vamos colocar 25, vamos colocar 2025 e vamos colocar aqui então até o dia o mês 4 até o dia 1º mesmo, que vai constar o registro então do equipamento. E vamos dar OK. Agora ele vai, justamente porque quando você coloca uma data, né, posterior ao que você já está registrando, então ele vai dar aquela informação, tá? Essa parte aqui do processo, pessoal, é comum demorar, tá bom? Vai demorar um pouquinho para fazer, certo? Para baixar todos os relatórios, ainda mais quando você tiver vários funcionários ali registrando o ponto, ele demora, você deixa ali o pendrive, deixa o equipamento trabalhando e na finalização ele vai te dar uma mensagem, tá? Aí a gente retorna logo após essa mensagem. Ele começou já a baixar, ele vai baixar primeiro o relatório de presença, depois vai para o outro relatório e assim em diante, tá? Finalizando aqui, eu volto com o vídeo. Aí, pessoal, a operação está concluída então, tá? Então eu vou dar OK. E agora eu vou lá pro computador mostrar para vocês as planilhas, né, os relatórios que foram baixados. Certinhos? Pessoal, voltando aqui então para o computador, já inserimos ali o pendrive, né? E agora aqui, ó, constam mais 3 arquivos então, que são dos relatórios que a gente fez o download lá no equipamento, né? Vai aparecer aqui registro de presença, relatório anormal e relatório de presença, ok? Então vamos abrir primeiramente aqui o registro de presença, que é uma tabela geral, né, de registro de presença de funcionários, tá vendo? E aqui vai aparecer o ID, né, a identificação do usuário, né, olha lá, Matheus Garra, departamento de suporte. Então, ó, dia 31, zerado, dia 1º, hoje, o horário, né, que tá aqui, ó, 9:09, foi aquela hora que eu passei, então, o meu cartão e ele realizou aqui o registro de um ponto. Usuário 2, que é a Ana Paula, do financeiro, ó, 10:45. O restante dos usuários vai ficar tudo 0 aqui, porque não teve registro de ponto ainda. Aí ele vai preenchendo assim, com todos os dias dos meses, tá? Então essa é a tabela. Aqui aparece a data de presença, né, 31/3 a 1/3, e a data de apresentação, 1/4, e o horário que fizemos o download dessa tabela. Aqui no relatório de presença, aí vai abrir aqui a tabela de estatísticas de presença, né? Então vai aparecer aqui o horário de trabalho, o atraso, o normal, o real, né? Que seria, né? As vezes que entrou mais cedo, as horas extras, né? Dias das semanas e várias outras informações aqui, tá? Vai aparecer o departamento, né? Aparece na tabela aqui, ó, suporte, financeiro, TI, expedição e os nomes, tá? Então, quando você clica por exemplo, aqui no Matheus, né? Se você vai clicar aqui, ele vai abrir, então, a tabela de presença dos funcionários, então, tá vendo? Que aqui é como se fosse, né, um cartão de ponto. Vai aparecer os dados, né? Aqui, o ID, tudo certinho. E vai aparecer aqui os horários, tá vendo? Ó, dia 1º, né, que é a terceira data aqui, e o horário de entrada. Aqui ele apareceu como em vermelho, por quê? Porque eu estou atrasado. Pelo departamento que eu trabalho, né, o horário que você configurou o turno, então quer dizer que está atrasado lá. Teria que entrar ou antes, né? Porque quando ele entra depois daquele horário das 7:30, né, que a gente cadastrou, ele vai constar ali em vermelho porque ele está atrasado, né? E aqui, de saída da Ana, que a gente fez aquela hora uma saída aqui, 10:45 também constou em atrasado, porque ela teria que sair no horário, se o horário lá é das 7:30 até às 11:30, ou são das 8 até meio-dia,
Quando ele clica aqui, se ela colocasse meio-dia, sairia aqui certinho. Se ela colocasse 11h50, daria aqui que ela está saindo 10 minutos mais cedo. Tá bom? Então, ele vem preenchendo isso aqui automaticamente, conforme você vai, conforme os funcionários vão colocando ponto, tá? E ele fica realmente um cartão de ponto aqui, tá? E isso aqui, na verdade, se você der um Ctrl P aqui para imprimir, tá vendo? Ele imprime 3 cartãozinhos desse por folha, né? Para você poder mostrar para os seus funcionários, ou se não, para eles terem acesso a isso, né? Se eu clicar aqui em Marcos, ele vai lá na tabela também. Se eu fechar e se eu clicar aqui em cima, aqui embaixo eu consigo ver as tabelas também, 1 ao 3 e 4 ao 5, né? Dos seus funcionários que estão cadastrados, certo? E aqui a tabela de turnos de funcionários para inspeção, né? Então ele está no turno 1, 2, 3, 1, 3, tal. Então você consegue ver aí os turnos que eles estão cadastrados, tá bom? Ele é bem completo, tá? Ele te dá uma tabela bem completa, né? É que desse relógio, eu ainda não tenho, né, a tabela completa dele, justamente porque é um lançamento, tá? Esse relógio de ponto é um lançamento 2025, o modelo KP1028, porém lançado esse mês agora, né? Que chegou então com aquela nova opção de verificação, que é por aproximação, né? Então nós vamos começar a utilizar esse relógio de ponto agora aqui na nossa empresa, tá? Então futuramente vai ter aí um cartão de ponto mais completo com o pessoal que trabalha aqui com a gente, né? Que faz parte do nosso time, tá? Mas ele ficou bem mais intuitivo, tá? Bem melhor, né? O sistema dele, né? Você entra, você consegue verificar, você consegue entender melhor. E é isso, pessoal. Tem aí então todas as informações. Temos o vídeo aí do início até o download da tabela, né? Dos registros de presença aí dos seus funcionários, tá? Surgindo qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? Estaremos prontamente dispostos aqui a atendê-los, tá bom? Qualquer dúvida, você pode ir lá no menu de mensagens, né? No campo de sua compra, né? Do canal no qual você efetuou a compra. Tem lá apresentando onde você consegue mandar a mensagem sua com a sua dúvida, né? Se você também quiser nos dar um feedback, fica à vontade, tá? A gente está aqui para ouvir lá o que pode ser melhorado, né? O que pode ser incluído nesse vídeo, tá? Estamos aí à sua disposição, tá? Aqui abaixo do vídeo, vamos colocar aqui, adicionar alguns links, né? Onde você encontra esse equipamento nosso para compra, tá? Então, se você quiser lá efetuar a compra desse equipamento, fique à vontade. Temos ali o link, iremos colocar o link do Mercado Livre, o link da Amazon, né? Os canais onde a gente opera com a venda desses equipamentos. Certinho? Pessoal, então, agradeço muito a atenção de todos vocês aí. Surgindo realmente dúvidas, estamos aqui à disposição para atendê-los. Espero que gostem do equipamento. Espero que esse equipamento venha aí a ser uma ferramenta, né, no qual forneça mais acessibilidade, mais agilidade, né, no processo aí de registro de pontos aí dos seus funcionários. Certinho? Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para todos. Até mais.